Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. Nós estamos numa série de estudos, esse é o segundo vídeo, sobre a presença de Cristo no lar. Numa série de videozinhos que nós estamos fazendo, abençoados, sobre a área da família, sobre a temática da família. Então nosso tema é a presença de Cristo no lar. E nós já falamos no vídeo anterior sobre o sacerdócio dos pais. Ok? Então assista o nosso primeiro vídeo para que você possa acompanhar esse vídeo número 2, onde nós vamos tratar acerca de Jesus Cristo como uma realidade gloriosa na vida familiar. Jesus Cristo, uma realidade gloriosa na vida familiar. Queridos, nós queremos deixar bem claro que esta experiência de ter Jesus Cristo como uma realidade gloriosa na vida familiar é conseguida no lar, junto com os filhos, e inclusive com as visitas ocasionais, na medida em que a presença de Cristo é uma realidade viva na vida dos pais. Ao longo da história humana, Deus se revelou como Pai, como Filho e como Espírito Santo, e deseja se revelar de forma íntima e pessoal a cada família da terra. Da mesma forma que Noé, nós queremos construir uma arca para a salvação da nossa família, uma arca para Deus. E a arca é Jesus, um lugar onde nós podemos nos acolher, nos proteger, nos salvar em Cristo. Cristo é a arca de Noé. Um símbolo da arca de Noé é Cristo, porque em Cristo nós somos salvos, não somente nós, mas toda a nossa família. Podemos santificar a família para Deus, para que Ele se faça conhecido no meio dela e leve a cabo o seu propósito na vida de cada membro da família. Por isso precisamos ter o cuidado de não impor a nossa própria vontade e os interesses sobre os demais, mas sim a vontade do Pai, a vontade de Cristo e a vontade do Espírito Santo. Você vai perceber que as crianças têm uma grande capacidade para perceber a presença de Deus nos lares. Têm a capacidade de crer e confiar em Jesus, se forem assim instruídas, ensinadas e através do bom exemplo dos pais. As Escrituras estão cheias, estão fartas e claramente revelam isso. Por exemplo, Deus se revelou a Samuel na mais tenra idade dele, vendo a fé da sua mãe, Ana. 1 Samuel 3, nós vemos que desde pequenininho Samuel já temia e amava ao Senhor e aprendeu também aos pés do sacerdote Eli como ouvir a voz de Deus. Em segundo lugar, nós vemos que Davi testemunhou a presença de Deus também em sua infância. Nós vemos isso claramente no Salmo 22, de 9 a 10. Vamos estar lendo o Salmo 22, de 9 a 10. A Bíblia diz assim: Contudo, Tu és quem me faz nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A Ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Então vemos aqui a realidade gloriosa de Deus na vida familiar de Davi, do salmista Davi. Desde tenra idade, Davi já estava ali servindo a Deus, ok? O segundo destaque que nós gostaríamos de falar com relação a isso é que Cristo diz para não subestimarmos a fé dos pequeninos. Não podemos subestimar a fé das nossas crianças, pois a fé delas é de grande valor para Deus. Mateus 18, 6, a palavra de Deus diz: Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha só o perigo do mau exemplo e do mau testemunho diante das nossas crianças, daqueles que creem em Deus. Ao escrever também a Timóteo, nós vemos Paulo mencionando que fora sua mãe, a sua avó, que lhe transmitira a fé e o conhecimento de Deus desde a sua infância. 2 Timóteo 1 a 5, e Timóteo também, 2 Timóteo 3,15, fala assim: Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti habitará.
agora o capítulo 3,15 de 2 Timóteo, diz que desde a infância sabes as sagradas letras, se referindo à Bíblia, às Escrituras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, vemos claramente que Timóteo aprendeu aos pés da vovó e da mamãe, a avó Lloyd e a mãe Eunice, as sagradas letras. A presença de Cristo já estava ali, no lar de Timóteo. E Timóteo foi instruído desde pequenininho, desde a infância, nos caminhos do Senhor, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As orações e o testemunho dos pais são muito importantes. São usados pelo Senhor para levar outros membros da família também à fé. Ver o caso, por exemplo, da mulher samaritana, através do exemplo dela, da transformação da vida dela, em João 4:39 a 42, ela levou toda a cidade aos pés de Jesus, para experimentar aquilo que ela estava experimentando através de um encontro poderoso que ela teve no poço de Jacó, onde Jesus apareceu para ela e ofereceu a água da vida, o Espírito Santo, que havia transformado e transformou o coração dessa grande mulher de Deus, a mulher samaritana. Devemos estar sempre atentos para ensinar os nossos filhos a se relacionarem, com Cristo. E é preciso fazer isso usando uma linguagem e forma para que eles possam entender, ou seja, uma linguagem simples, direta, objetiva, infantil, se são pequeninos, para que possam entender da melhor maneira, explicando termos, conceitos, palavras, para que eles possam compreender da sua maneira os princípios e o caminho do Senhor. É possível levar toda a nossa família à fé. Cabe a nós, como pais, sacerdotes do lar, instruirmos os nossos filhos, os nossos familiares no caminho do Senhor. A meta é que cada membro chegue a conhecer pessoalmente a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Observemos também certos casos bíblicos em que a fé dos pais envolveu o restante da família. É claro isso na palavra de Deus. Por exemplo, Josué. O exemplo de Josué, em Josué 24:15, a Bíblia tem um lindo trecho que fala o seguinte: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Será que você e a tua casa têm servido ao Senhor? Será que você tem sido como Josué, firme e forte na convicção, e os teus filhos têm ouvido isso, os teus familiares têm ouvido essa convicção no teu coração de que você e a sua casa servirão ao Senhor? É necessário isso, é muito importante. Outro exemplo é Cornélio, centurião romano, que está lá em Atos capítulo 11, de 12 a 15. A Bíblia diz: então o Espírito me disse que eu fosse com eles, Pedro aqui, falando, relatando, a Lucas, o autor de Atos. Sem hesitar, foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem, que era Cornélio, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, Simão Pedro, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Olha que coisa linda. Pedro ouviu a voz do Espírito Santo, ouviu o chamar de Deus por esses enviados, de Cornélio, foi na casa de Cornélio, começou a falar, o Espírito Santo desceu, caiu sobre eles e foram salvos. Cornélio e toda a sua casa foi salvo pelo poder de Deus. Nós temos também o caso de Lídia, de Tiatira, está lá em Atos 16, de 14 a 15. A palavra de Deus diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogaram, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu isso. E aí Paulo então foi, pregou o Evangelho à casa de Lídia, que se tornou uma grande discípula do Senhor Jesus na cidade de Tiatira,
e todos daquela casa foram salvos. Nós vemos também o famoso trecho de Atos 16, de 30 a 34, que estaremos falando logo em seguida no próximo vídeo. Preste atenção, o exemplo do carcereiro de Filipos, ok? Um abraço, continue conosco no terceiro vídeo acerca da presença de Cristo no lar.